Cryptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com.br. Tá começando mais um episódio do podcast Cryptomix. Pra quem começou a ouvir a partir desse episódio e não nos conhece, eu sou a Bru Aleman. E eu sou Caco Grandino. Antes da gente falar sobre o tema de hoje, eu convido você, ouvinte, a ouvir os primeiros episódios do Cryptomix, pois vai facilitar muito o seu entendimento no decorrer dos assuntos. Combinado? Bom, vamos lá. Agora eu vou falar oi direito pra você, Caco. Me conta aí, qual é o assunto de hoje? Bru, o assunto de hoje a gente vai falar sobre o motivo pelo qual o Bitcoin se valoriza. E para entender melhor, a gente tem que lembrar que o preço de uma criptomoeda está diretamente relacionado à oferta e demanda do mercado. A gente já ouviu várias vezes, mas acho que vale a gente ressaltar o que significa a oferta e a demanda, né? Bom, assim como acontece em outros ativos, o preço de uma criptomoeda está diretamente relacionada à lei de oferta e demanda do mercado, ou seja, o interesse das pessoas em possuir esse ativo. E essas forças, Bru, podem mudar por vários motivos, incluindo uma opinião pública, uma notícia na imprensa ou aquele fervor das redes sociais sobre um determinado ativo. Então, tudo isso impacta, né, na flutuação de preço das criptomoedas. E com essa flutuação de preços, né, muitos traders analisam inclusive o sentimento do mercado. Olha que legal, né? O mercado tá feliz, o mercado tá triste, mas não é bem isso. A gente vai falar um pouquinho. Eu sempre falo, ele tem sentimentos. Ele tem sentimentos, a gente tem que respeitar os sentimentos para fazer os melhores investimentos, né, Bru? E ele tem sentimentos aflorados. Bastante aflorado. Agora a gente tá vivendo um sentimento bastante aflorado, né? Mas por que eles estudam, né, esse sentimento? Porque pesquisar sobre como está o sentimento do mercado, junto com uma análise técnica e fundamental, mas calma, a gente vai falar isso já, sobre o que são essas análises, pode ser, assim, uma adição extremamente valiosa no conhecimento desse investidor na hora de fazer as suas aplicações, enfim, tá comprado ou tá vendido, né? Que a gente escuta muito no mercado de ações. Mas isso daí é pra quem é chique, pra quem conhece. Olha, nossos ouvintes vão passar a conhecer, porque a gente tá aqui pra isso, né? Então, Bru, vamos entender como isso funciona de fato. Então, começando do começo, Bru, você consegue trazer pra gente, com a sua visão de educadora financeira, com a tua experiência, o que são os ciclos econômicos? Na verdade, vamos falar assim, né? Resumindo, essa questão da oferta e demanda, ela tá muito ligada, ou na verdade, ela é consequência dos ciclos econômicos. É o que eu falo, tudo é cíclico na nossa vida. Nada é constante ou estável. Então, essas mudanças que a gente vê, então momentos que a gente tem dinheiro para comprar muitas coisas, momentos em que a gente se vê apertado, como uma situação de agora, em que fazer um financiamento custa muito mais caro, porque temos uma taxa de juros mais cara. Isso são ciclos econômicos. São as fases que a economia vai se desenhando e se desenvolvendo. É tipo um humor do mercado? Como se fosse o humor do mercado. E ele e como que ele funciona? Ele funciona como se fosse um tio, né? Um tio. Pensa todo mundo, sabe? Aquele tio, aquela acentuação que tem em cima do A. Então, aquele desenho, são ciclos econômicos e você coloca uma linha no meio. E aí a gente vai dividir por esses períodos, né? São 4 as fases principais. Expansão, que é quando a gente estava do ruim, tá indo pro bom, né? A gente tá expandindo. Que é um momento gostoso que você investe e vai ter retorno. Nossa, você começou a investir quando tava tudo na crise, e a expansão tá vendo, você tá começando a enxergar aquelas mudinhas crescerem. Aí você tem o boom, em que a economia, todo mundo com dinheiro na mão, taxa de juros baixa, todo mundo consumindo, uma coisa maravilhosa, vamos viajar, Disney, tudo lindo, maravilhoso, até que a economia não aguenta. Por quê? Porque quando você está no boom, e falando sobre essa questão de oferta e demanda, a taxa de juros, ela vem para controlar esses ciclos econômicos. Que é o custo do dinheiro, né? Que é o custo do dinheiro. Na verdade, dita o rumo do crédito. E o custo do dinheiro é o custo do crédito. Boa, né? boa. Se você dá crédito barato, as pessoas consomem mais. Se você dá crédito caro, elas consomem menos. Tipo, se a taxa de juros está baixa, em determinado momento pode compensar até você financiar um veículo, por exemplo. Exato. Do que pagar as pessoas estão comprando, estão consumindo. Olha, porque está muito mais barato, né? Uma renda fixa paga muito pouco, por exemplo, quando a taxa de juros está baixa. Então, no boom da economia,
falando sobre oferta e demanda, você tem muita gente procurando sobre determinados produtos, né? Então, quero ver. Só que o que acontece? As empresas não conseguem. Vai chegar num status que ela vai chegar com máxima produção, ela não vai conseguir. O que ela vai começar a fazer? Teto, né? Exato. Ela vai começar a ter uma oferta menor. Tudo vai começar a ser um pouco mais exclusivo. Chega uma hora que as indústrias não conseguem mais. Na verdade, o Peter Lynch fala que é uma correção de mercado. Peter Lynch, pra quem não conhece, ele fala por isso que elas são cíclicas. Tá. Então a gente saiu da expansão, foi pro boom, vem a contração, que daí é o momento que a taxa de juros vai aumentando devagar para poder controlar a inflação que foi girada nisso, e tem a recessão, que é quando a gente tá morrendo no momento de agora. Nossa, que eu acho que é a fase mais chata. Mas também acho que é legal de falar, Bru, que analisar, né, esse ciclo de mercado pode ser decisivo pro sucesso ou não de investimento, né? Na verdade, existem vários investimentos e várias áreas específicas onde cada ciclo econômico você pode ser mais beneficiado ou menos beneficiado. E existem aqueles investimentos, por exemplo, nos Estados Unidos, um dos setores de se investir que são aqueles não cíclicos. Os não cíclicos são aqueles que você pode investir em qualquer momento da economia. Tipo, qual seria um modelo, assim? Indispensáveis para sua vida. Você não precisa de sabonete? Todo mundo precisa de sabonete. Pasta de dente. Sim. Não importa o momento da economia. O que as pessoas não vão deixar de consumir? São os bens de consumo que são inevitáveis. Exato, inevitáveis. Não bens de consumo de luxo. Não tô falando, por exemplo, da geleia que você coloca... A gente tá falando exatamente o básico. Exato, o arroz, feijão e tudo mais. Então, essa produção, qualquer ciclo econômico é o substancial. Entendi. Que a gente precisa. Então não se afeta tanto. E você tem outros setores que sim. Então entender parece um assunto extremamente chato. Eu até brinco que eu coloquei esses dias na minha rede social e sabe como que eu comecei? Eu virei e falei assim, esse post vai flopar. Porque eu tava falando de política monetária e ciclo econômico. E flopou, gente. A galera fala, muito denso esse assunto. Muito denso. Mas é isso que pode ditar a regra de você ser um bom investidor. Exige esse conhecimento de você entender. Por isso que eu falo, investir muitas vezes é você olhar o que tá acontecendo à sua volta. Total. E, Bru, eu posso até falar por experiência própria, né? Que, assim, eu sempre tive uma mentalidade de trabalhar, gerar renda e gastar menos do que eu ganho pra poder investir e ter tranquilidade no futuro. Mas, em determinado momento, com o meu desconhecimento, eu acabei entrando em modalidades de investimento que não estavam adequadas pro ciclo econômico que a gente estava passando. Como, por exemplo, comprar papéis de ações de empresas no topo da expansão, já no boom. Efeito manada. Efeito manada, que a gente vai falar inclusive da terminologia sobre isso. Então, entender, né, esse humor do mercado, esses ciclos, como eles funcionam e rebalancear, né, Bru? Super importante também analisar ali como que tá a sua carteira. Nenhuma regra é colocada, o ciclo econômico não é colocado numa pedra. Agora que você não vira os seus possa investimentos mudar. pra cá. Não, a gente precisa ser maleável. Sim. Né? E esses ciclos, pra vocês não ficarem com receios, eles duram muito tempo, tá, gente? Então, assim, as crises geralmente vêm de 7 a 12 anos pra acontecer novas crises. Tomara que não aconteça isso, Bru. A gente foi o quê? 2008, 2009? Aquela foi terrível. Então, né? a gente tá foi na quebra do... 2008 a gente teve a quebra de um grande banco, até que durou bastante. Foi 2000, o Lehman Brothers. Isso. A gente tá o quê? 2022? 22, fazem 14 anos. 14 anos. Inclusive foi por conta dessa crise econômica, né, da quebra do Lehman Brothers e do resgate, né, das empresas pelo governo, impressão de dinheiro, que causou o advento do Bitcoin. Inclusive no paper, o próprio Satoshi, ele fala sobre isso. A gente já falou sobre isso, então a gente convida a galera a ouvir o CryptoMix. Se não me engano, é o número 2. Que a gente fala exatamente de como surgiu o Bitcoin e por quê. Exatamente. Daí, para poder ajudar o pessoal, vamos trazer, né? Deixa eu só trazer mais explicadinho. Vamos lá. A expansão ela acontece quando o país está se recuperando de uma fase de recessão. Então, nessa fase, Caco, as taxas de juros normalmente estão baixas e está estimulando ali o consumo. Tá bom? Então, é crescimento da produção de mercadoria e serviços, uma economia aberta a novos negócios, tendência de queda nos índices de desemprego, porque todo mundo tá correndo para o pleno emprego, os principais países. E né? aumento de salário também. E aumento de salário também. Aí a gente tem o boom é o pico da expansão econômica, né? Então, ele é caracterizado exatamente por esse ponto que você falou, o pico das ações, é o pico da produção, é onde produtos e serviços tá tudo no auge, todo mundo consumindo, todo mundo com dinheiro, tudo muito maravilhoso. Aí tem a contração, que é quando o boom não se sustenta, né?
nenhuma condição é eterna. A gente não consegue, até essa questão do pleno emprego, ele não é eterno. A gente precisa, a economia do país precisa ir se balanceando, até essas questões voltadas ao preço das ações, né? Precisa estabilizar de novo para que mais pessoas compram, para que ela possa ganhar força para crescer de novo. Então a contração, ela também vem para isso, para cair, rebalancear o preço das ações do mercado, né? Sim. Então a economia devagar vai começando a contrair, vai começando a diminuir, começa a diminuir as atividades econômicas, começa a aumentar de leve os índices de desemprego. Aí a gente vai trabalhando, né? O governo, na verdade, vai trabalhando a taxa de juros do seu país para poder controlar isso, para que a gente chegue da melhor maneira possível na recessão, que é o pico ali da contração. Que é o nosso momento atual, né? É o momento atual, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe a recessão e a depressão. A depressão é uma recessão mais intensa. Seria como se fosse uma crise mesmo? Não, a recessão já é uma crise. Já é tem uma gente crise. que não gosta de trazer. A recessão já é uma crise. A gente já tá ali no pico da nossa taxa de juros no alto, o controle da inflação deixando todo mundo com cabelo em pé, precisando reativar a economia com essas dificuldades. A depressão, só que assim, ela é momentânea. Então a gente espera em que 1 a 3 anos o país saia dessa situação. E volte. Né? E volte. Por isso que tem esse período eleitoral, por exemplo, de 4 anos, que dependendo do momento econômico que um determinado presidente pega, ele consegue fazer essa recuperação de acordo com as políticas econômicas. Isso em qualquer país, tá? Só que a depressão é uma extensão disso. Tá. Daí a gente pode pegar casos como Argentina e Venezuela. Nossa é uma eterna senhora. depressão. Vamos falar mais disso Porque daí depois, você chega né, numa também. estagnação, que daí já é aquela crise afundada, Que atochada. o governo tenta de qualquer forma conter a inflação, mas ela tá completamente, literalmente Exato. fora de controle, Exatamente. né? Então vocês conseguiram entender que eu falei muito sobre essa questão de pico de produção, pico de preço, aumento da taxa de juros, índice de desemprego alto ou baixo. Então tudo isso tem uma relação direta com os investimentos, né? Porque de acordo com cada ciclo ali, então você vai pegar e você vai investir, por exemplo, numa empresa de construção civil. Quando que tem a construção civil? Quando tá na expansão ou no boom. Porque a pessoa precisa ter dinheiro para estar construindo, para poder estar investindo também. em crédito barato, para ela poder estar consumindo isso. Então olha a importância da gente entender. Isso que eu trouxe um exemplo de investimento, mas a gente pode trazer para todos os outros isso também, né? Isso. É que isso daí ficaria muito extenso aqui, gente. Mas é um assunto que com certeza interessa muito para os nossos ouvintes do CryptoMix. Exato. E, Bru, a gente falou, né, sobre as fases do ciclo econômico e eu fiz essa analogia aí que o mercado ele tem um humor, né, que está relacionado também com esse ciclo. Totalmente. E, às vezes ele tá bem humorado, né, que é um momento de expansão, e mal-humorado no momento de recessão. E a gente falou também um pouco sobre o estudo do sentimento do mercado, né, para que os traders tenham uma melhor performance ali nas suas estratégias. Então, eu vou explicar um pouquinho mais sobre como é que é essa análise de sentimento do mercado cripto. Porque às vezes é um pouquinho diferente, né? O pessoal acha que é tudo completo. Mas não é tão diferente assim, Não, né? é um mercado volátil com o mercado de ações, né? Atualmente. Então, mas o sentimento é parecido com o mercado financeiro no geral. Sim, ele é extremamente parecido. Inclusive, né, as bases, as análises que se fazem em torno do mercado cripto, elas vêm do mercado financeiro tradicional, então é como se fosse pai e filho. O mercado do criptomercado é filho do mercado financeiro. Inclusive, os filhos também acabam ensinando muitas coisas pros pais, né, Bru? Exato. E o mercado cripto tá ensinando um pouquinho, algumas coisas novas pro mercado financeiro, principalmente quando a gente fala do assunto blockchain. A gente já fez até um episódio sobre isso. Mas, bom, vamos falar um pouquinho, Bru, sobre o sentimento de mercado quando a gente tá falando de criptoeconomia, né? O sentimento de mercado, ele é uma atitude coletiva em relação a determinado ativo financeiro. Então, o sentimento de mercado, ele tem, de fato, o poder de influenciar esses ciclos do mercado, né? Por isso que é importante a gente saber como tá o humor ali pra saber se é hora de entrar, se é hora de sair, se é hora de né, ficar ali um pouquinho na espera. Elon Musk faz muito isso. Com certeza. Lembra quando ele tweetava, todo mundo ia comprar a Tesla, daí depois ele falava alguma coisa, todo mundo vendia. E daí caía 30% do mesmo dia. Você Era fala, um tweet mudava o humor de tudo, né? Meu Deus! Por isso que a gente falou que a análise de sentimentos tem também, né? Com relação a notícias que você vê na imprensa, a opiniões públicas,
públicas, redes sociais. O Elon Musk, a gente sabe que ele é famoso no Twitter por ser... Não, e se eu puder adicionar, você vai complementar, mas assim, vamos lembrar que isso é renda variável, não é só a criptomoeda em si, né? Mas ações na Bolsa de Valores, então existem muitos outros produtos, o hedge que a gente já falou também, né? Ouro, dólar que a gente comentou, são produtos de renda variável. Renda variável tá no meio desse sentimento, gente. Qualquer coisa afeta. Exatamente. Tem coração. Tem humor, né? Você tem que saber se tá bem ou mal-humorado naquele momento. São sentimentais. São sentimentais. Isso deve ser... Como fala? Canceriano. Canceriano. São extremamente sentimentais. Minha namorada é canceriana, eu sei disso. Ela é muito coração, muito paixão. Muito. E Bruno, mas mesmo assim, né? Um sentimento de mercado mais favorável, ele nem sempre ele reflete as condições positivas de mercado, porque às vezes um sentimento muito positivo, que é aquele rumo à lua, né? Você vê um ativo disparando de preço, ele pode surgir mesmo antes de uma correção de mercado ou até mesmo de um mercado de baixa, tá? E os traders, né, que ficam ali observando os gráficos, né, para poder saber quando compra, quando vende, eles podem analisar esses sentimentos e tentar prever as tendências, né, que sejam potencialmente lucrativas. Então, para avaliar, né, a gente pode até falar do exemplo da Dogecoin, né, que tem muita demanda em volta da Dogecoin, e que foi uma demanda repentina que veio através de um hype, né? Que seja a empolgação da galera nas redes sociais falando desse determinado ativo. E que muitos traders e investidores compraram Dogecoin sem considerar vários outros fatores econômicos, né? Que é o tokenomics, que é como que é feita a emissão dessa criptomoeda, quem fica com qual parte. A gente deixa de ser racional, né, nesse momento. Emoção, Bru, nunca é a melhor forma de você investir. Você tem que ser racional, você tem que parar, analisar para tomar a melhor decisão. Exatamente. Isso por isso que a gente fala, investimento a longo prazo, invista no que você conhece. Então, às vezes um único tweet, que nem a gente falou agora do Elon Musk, é suficiente para fazer com que o preço desse ativo dispare, que tem uma corrida em torno dele, e não necessariamente quer dizer que é um bom investimento. Então, tem outros fatores que a gente precisa analisar para tomar essas decisões, né, de como investir e em que investir. Porque a gente pode citar até um exemplo, a análise de sentimento pode ajudar você a fugir do FOMO. Você sabe o que é FOMO, Bru? Sei, mas não sei explicar. Então eu vou explicar. Não, eu sei, mas eu não sei. Enfim, traga. O FOMO é uma expressão que a gente escuta muito no universo cripto, né? Que vem da sigla em inglês, que significa Fear of Missing Out. Que traduzindo pro português, que é o medo de ser esquecido ou de ficar pra trás. Mas, como assim medo de ficar pra trás? Daí eu lembro, isso daí tá muito ligado naquela frase que a nossa mãe falava: você não é todo mundo. Exatamente, é o efeito manada, né? E o FOMO basicamente é um efeito manada. Então vamos supor que eu sigo a Bru é minha amiga, e aí ela faz um post ali falando que, eu ganhei 200% com um determinado investimento, rumo à lua. Aí eu olho e falo, tô perdendo esse bonde, tô sendo esquecido, tô ficando pra trás. Aí eu vou lá sem pensar na emoção, não na razão. Fala brincadeira, razões e emoções, deixa pra lá. Eu sempre faço isso. Corta, brincadeira. Mas aí a gente vai na emoção, né? Porque a Bru tá ganhando dinheiro, também tem que ganhar, entra lá no ativo, só que aí o que acontece? Esse ativo já está extremamente especulado, ele está numa alta e ele vai naturalmente sofrer uma correção, então você vai entrar no momento em que a curva começa a descer. Então vamos lá, vamos só resumir, né? Então precisa olhar essas menções nas redes sociais com ferramentas de software e coleta de dados, né? Manter-se atualizado das últimas notícias, consulte os indicadores de sentimento do mercado, né? Esses sinais de preço e meça esse nível de hype, né? De hype. Vamos ali na empolgação, igual você trouxe. Ô Bru, inclusive esse indicador de hype, né, que você tem falado, tem um indicador que chama Fear and Greed Index, né? Traduzindo pro nosso querido português, que é do medo e ganância. E ele é super simples, esse indicador. Ele é basicamente um velocímetro, né? Que quanto mais verdinho, maior a ganância do mercado. Ou seja, as pessoas estão mais otimistas com o mercado de alta, que a gente chama de mercado bullish. Vamos explicar o que é bullish? É o mercado... É melhor. É melhor. Mercado bullish, de alta, mercado se a gente puder colocar assim. Depois a gente traz essas questões diferenciadas de mercado, mas a gente pode resumir no mercado de alta, mercado de alta, exatamente. Então, quando o mercado está com muito sentimento de alta, eu, como investidor, eu analiso esse índice e falo, opa, pode ser que venha uma correção aí muito em breve. Então, acho que não é a hora de eu entrar. Então, quando as pessoas começam a ficar mais com medo, né? Você vai ver ali os preços dos criptoativos tendo uma correção. Aí, eu gosto de comprar barato pra vender mais caro, né? Se for pra ter lucro, eu espero a galera ficar com medo e vender. Porque é uma coisa que é interessante, né? Pra turma que, por exemplo, tá lá na Binance, aí
quer vender um criptoativo. Quando você colocar esse criptoativo para vender na Binance, né, ou seja, fazer um trade, você vai vender ele praticamente instantaneamente, porque tem sempre alguém querendo comprar, principalmente quando o preço está mais baixo. Então, essa mentalidade de você analisar se o mercado está mais ganancioso, se as pessoas estão realmente acreditando numa alta infinita, rumo à lua. Ou se ela está indo no efeito manada, né? Porque a gente precisa entender que os mercados de renda variável, eles podem ser especulativos, né? Então, se você está indo no efeito manada e aquelas pessoas novas que estão investindo não estão entendendo por que elas estão fazendo isso, se elas saírem também, elas fazem a gente entrar no outro mercado. Exatamente. E já que a gente falou do mercado bullish, né, que é o mercado de alta, a gente tem que falar também o que é o mercado bearish, que é o mercado de baixa. É basicamente o momento que os ativos estão com aquele desconto, né, as pessoas estão com medo de sofrer uma desvalorização maior e acabam vendendo esses ativos. Então, quando a gente fala do Fear and Greed Index, né, de medo e ganância, a gente vai por esses dois lados, né, o mercado de alta e o mercado de baixa, Bru. Tá. E para isso, né, é interessante entender tudo isso, porque agora a gente vai para uma outra parte, né? Só queria trazer uma linha aqui. Existe também o índice Bull and Bear. Esse indicador, ele é um pouquinho diferente, é um sentimento, né? Ele tem um foco nas redes sociais. Eu acho que é interessante e para vocês não utilizarem eles unicamente como uma metodologia para qualquer tipo de sentimento próprio que vocês tenham, tá bom? Com certeza. Vamos lá, vamos falar bem rapidamente, né? Vamos passar aqui, porque nós vamos ter outros podcasts também falando sobre esse assunto, a gente pode estender. Quem quiser pode mandar sua dúvida pro WhatsApp da Mix, tá? No 11 981 80 1000. Manda, porque eu acho que esses termos que nós vamos fazer aqui, uma pincelada, é bem interessante. Vamos lá, Caco, fala sobre análise técnica, que é um dos pontos, né? A gente pegou essa questão de sentimento e agora a gente tá levando pra questão de análise em si. O que seria uma análise técnica da criptomoeda? Análise técnica, Bru, ela é mais voltada pro preço de tela, tá? E ela utiliza literalmente o gráfico, né? O XY, que é a relação da variação de preço ao longo do tempo desse ativo e que se usam ali vários indicadores, né? Como uma média exponencial, enfim, a média de preço ao longo do tempo, a força de compra ou venda desses ativos. Então ele é basicamente uma estratégia de análise dos gráficos, né? E ali, né, tem uma série de peculiaridades que você consegue entender um comportamento histórico, né? Analisando o passado, né, do preço desse ativo com o futuro. Então você consegue ali ver como ele reagiu em determinado momento, sei lá, em 2017, né? Num período que ele estava ali já num que a gente chama de fundo, né? Atingindo fundo, onde é o preço mínimo que você vê, o ativo ele fica lateralizado, como a gente fala. E aí você replica isso para o momento atual e aí você consegue fazer a sua análise e seguir com o investimento ou não, tá? Entendi. Mas lembrando, Bru, a análise técnica é uma coisa extremamente profunda, tá? Ela vem, na verdade, do século XVII em Amsterdã e no século XVIII já no Japão, e ela é frequentemente ela é associada e ela remete ao trabalho do Charles Dow. Você sabe, né? O índice Dow Jones. Sim. Exatamente. É desse amiguinho que a gente tá falando, que ele foi um jornalista financeiro e ele fundou, inclusive, um dos maiores jornais do mundo, né? O Wall Street Journal, né? Então, o Charles Dow, ele foi um dos primeiros a observar esses ativos e mercados de forma individual e que frequentemente eles se movem em tendências que podem variar e serem segmentadas e analisadas, né? Por isso que a gente fala que tem uma série de estratégias ali, de gráficos que você pode colocar dentro da sua tela para poder tomar as melhores decisões. Eu não sou muito técnica, não. E, Bru, já que a gente falou da análise técnica, eu vou fazer aqui já uma chamadinha, tá? Vou convidar todos os nossos ouvintes a irem lá no Binance Academy e o endereço é simples, é academy.binance.com/pt, que você vai poder se aprofundar e explorar mais ainda esse assunto da análise técnica, Bru. Tá. E aí a gente tem também aí nessa composição de tipos de análise, a gente tem, né, falamos um pouquinho mais ali no começo do pod sobre análise fundamental. Você consegue trazer pra gente ali de forma bem resumida o que seria? Vamos lá, gente. A análise fundamental nada mais é para ver se o preço que você tá pagando é justo ou não. E pode ser N motivos, justo em ambos os sentidos. Você precisa ver se aquele determinado, como a gente tá falando de criptomoeda, eu vou falar relacionado à criptomoeda, né? As criptomoedas estão relacionadas a projetos. Então, aquele projeto, ele está supervalorizado ou subvalorizado? Porque se ele estiver subvalorizado, dentro da análise que você vai conseguir enxergar daquele negócio, o valor justo que você está buscando, então ele está barato para você comprar.
Então não é só uma questão de sentimento de mercado, porque existem empresas que passam, ou empresas no caso de investir em ações, mas aqui no caso existem projetos que estão passando por determinadas situações, e é isso que a análise fundamentalista faz. Ela vai analisar toda série de fatores internos e externos para determinar se está subvalorizado ou supervalorizado. Eu ia falar sobre, mas é supervalorizado. Então, todas essas informações que vão juntar, né? Então, você tem uma parte de questões técnicas, mas é muito mais o ambiente. Eu gosto muito mais disso, né? E também a segurança. Quando a gente fala em ações, até para poder ficar um pouco mais claro, que é de onde eu conheço muito por isso, você consegue medir o valor real de uma determinada empresa para ver se está muito cara para você comprar, você ser sócio na Bolsa de Valores ou não. E como que você faz isso? Porque às vezes existiu, por exemplo, uma demonstração de resultado, alguma outra questão, vamos dizer, quebrou, estourou uma ferrovia nos Estados Unidos que abastece 80% do mercado. Então aquilo tudo é momentâneo. Naquele exato momento, o preço pode estar subvalorizado, porque a empresa em si, né, ou um projeto, foi afetado por uma questão específica. Então você compra porque ele está mais barato do que ele realmente vale. Porque você sabe que tem uma valorização consistente e que tudo que está envolvido naquele negócio tem um potencial seguro muito maior. Uma empresa sólida, né? Exatamente. Que oferece retorno. Exatamente. Então tem várias questões, né? A gente vê preço, valor patrimonial, que é o quanto que a empresa tem. A gente precisa ver o que está em circulação, né? Como estão os lucros por ação quando a gente fala, por exemplo, em ação. E também o lucro dessa determinada mineração, que agora eu tô aprendendo tudo sobre criptomoeda, né? Sobre os projetos e a valorização disso. Então são várias essas coisas que a gente agrega, né? Não tem uma coisa só. Acho que se a gente fosse falar de análise fundamental, ficaria a vida inteira de tudo que você pode analisar dentro de uma análise fundamental. É muito extenso, né, Bru? É muito. E vai de você também se apegar, né? Porque assim... Mas tem um ponto positivo, você concorda comigo? Que uma vez uma análise fundamental bem feita, você gastou um tempão. Depois são só atualizações do que acontece no dia a dia. Já tá dentro de você esse conhecimento da técnica também, né? A técnica eu acho que você tem que ficar vendo toda hora, aquele gráfico, eu fico meio estressada. E eu, assim, estudei também uma parte de análise técnica, mas a gente vai se conhecendo com o perfil de investidor, né? E eu senti que eu não sou o tipo de pessoa que vai ficar o dia inteiro ali negociando ativos e esperando cair pra subir, enfim. Coitada da farmácia que eu tiver que comprar os remédios de ansiedade. Se eu ficar vendo gráfico. Não, e gera uma ansiedade também. Por isso que a gente tem que falar que as melhores decisões, elas são tomadas de forma racional. E quando você vê ali, se não estiver preparado, você vê ali um preço caindo, você pode tomar uma decisão do lado emocional. E a fundamentalista ajuda, né? Eu sempre falo, enfim, falo aqui no Mix Tudo, eu falo em toda vez que eu faço um determinado conteúdo e eu puder ter essa oportunidade. Se estudar para você investir for prazeroso e gostoso, que eu acho que é o que a análise fundamental traz, você entende sobre um negócio. Você vai além, gente. Eu viajo, é empreendedorismo, se aprofunda, né, sobre o projeto. Você se aprofunda, você conhece um outro mercado. Quando a gente fala em empresas estrangeiras, cara, você tá falando de uma empresa que você gosta, que você consome. Você pega um projeto de criptomoeda. Nossa, eu não sabia que esse projeto serve para isso, que funciona para aquela empresa que eu gosto. É isso. Olha quanto conhecimento a gente agrega. Não é só o fato de você estudar o investimento. Eu acho que isso que torna a análise fundamentalista incrível. Mas, gente, vocês têm que tomar a sua decisão. É isso. Tem que ir atrás eu sei, agora eu tô influenciando positivamente vocês. Ambas são legais, mas isso daí também é muito de perfil. A gente precisa colocar que é muito de perfil. Exato. E, Bru, pra gente seguir aí pra reta final, vamos lá, do nosso pod, vamos falar sobre quais fatores que influenciam a negociação do Bitcoin? Você fala um, eu falo outro, você fala um, eu falo outro. Fechado. Então vamos nessa. Tá. Eu vou falar do primeiro, Bru. A regulamentação, ela tá muito mais presente nos países do que nos primeiros dias do Bitcoin. O que significa a regulamentação? É de fato os governos, os bancos centrais, os ministérios da economia entendendo a dinâmica do Bitcoin e criando regras para que exista uma relação simbiótica, vamos falar assim, com o mercado financeiro tradicional e a moeda corrente que é emitida pelos bancos centrais. E
tá tendo uma troca também aí de conhecimento, porque inclusive os bancos centrais estão entendendo a importância da blockchain e estão lançando as CBDCs, que basicamente são as stablecoins emitidas pelos próprios governos. Ou seja, se o dólar é emitido pelo Banco Central americano, o Banco Central americano vai criar a própria stablecoin para garantir que aquilo tem de fato um lastro. Entendi. Entendeu? Bacana. Isso falando sobre essa questão também de Estado, né? A gente falando de estados e governos, a economia global também agora ela é um fator direto que está influenciando no preço e na negociação, por exemplo, do Bitcoin. A gente viu aí durante a crise da pandemia em 2020, né? O que alguns países até não chegaram a colapsar, se assim a gente puder falar, mas lógico, com um histórico. Se a gente puder enxergar, por exemplo, o resultado da crise econômica da Venezuela, que começou em 2016, teve um volume recorde de negociação, né, dos bitcoins ali no Bolívar venezuelano. Eles têm uma moeda local, chama local bitcoins, né, que eles trabalham com isso. Então, quer dizer, isso daí tá se tornando como um refúgio, que antes era o ouro, você precisava ter uma determinada reserva de valor, e hoje algumas economias, principalmente diante da crise que a gente passou, que deve ter sido uma das terríveis e que nós estamos recorrendo aqui 2 anos e meio depois, quase 3, a gente ainda está sofrendo, é o Bitcoin que se tornou a moeda de fuga, vamos dizer. É um refúgio, né? Um refúgio onde as pessoas começaram a enxergar isso, né? Eu acho que isso é muito importante. Seguindo aí nesse racional, né, desses 4 pontos que fazem com que o Bitcoin se valorize, o aumento, né, o terceiro ponto que a gente pode falar é o aumento da adoção de empresas mainstream, né, que pode desencadear aí ralis de alta, como por exemplo, anúncios do PayPal, a Square, a Visa, a Mastercard, mostrando interesse, né, no universo cripto e também colocando, né, o criptomercado dentro da sua cadeia de serviços, né? A gente tem visto aí, inclusive aqui no Brasil já tem, né, grandes bancos que estão negociando também criptoativos, e é claro que a gente sempre vai recomendar que as pessoas vão até a Binance, abram a sua conta, porque é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Então lá você tem mais de 600 pares para poder negociar, tem um volume de transações, tem liquidez. Então a gente recomenda que você vá para ali, para a corretora, para fazer os melhores investimentos, e a Binance com certeza é sempre a melhor opção. E o quarto ponto também que afeta essa relação do Bitcoin, né, que pode mexer, é o aumento da especulação, né, existe bastante. E eles ficam comprando e vendendo só para obter lucro. E isso acaba movimentando bastante. Isso acontece também na Bolsa de Valores tradicional, mas agora quando a gente fala nessa questão de criptomoeda, acaba afetando um pouquinho mais. Então eu acho que esses são os 4 pontos que afetam aí a desvalorização não desvalorização, na verdade influencia um pouquinho para baixo a negociação do Bitcoin, mas que automaticamente se recupera, né? Não chega a ser aquele crash, aquele ponto máximo de depressão, igual a gente falou aqui no podcast. Na verdade, isso faz parte da volatilidade que a gente tem que lidar no dia a dia, por isso que é interessante vocês entenderem. Com certeza. Bru, e só pra fechar, me veio à cabeça aqui um 5º ponto, tá? Que é, de fato, a escassez desse ativo, a escassez do Bitcoin, que ele tem uma oferta limitada. Então, isso também, ao longo do tempo, influencia no impacto do preço, né? De forma positiva, mas a gente tá falando de longo prazo ali, né? Não vai achar que amanhã o preço vai explodir, e que sim, ele tem uma tendência de alta se você olhar naquele panorama maior, né? Quando você olhar uma linha do tempo com mais períodos, enfim, vindo, por exemplo, de 2008 até 2022, né? Agora como a gente tá, você vai ver ali uma linha de tendência de alta, mesmo que a gente tenha esse momento do ciclo econômico que tem essa desvalorização, a tendência, né, por ser um ativo que tem uma escassez, né, que ele tem um limite, é que ele se valoriza ao longo do tempo. E, Bru, a gente chegou no final do nosso podcast. Não acredito. Mas calma, gente, vai ter muito mais aqui pra entregar pra vocês. É que a gente não vai dar pra ficar falando eternamente, porque ninguém vai ficar escutando a gente eternamente. A vida segue, as pessoas precisam trabalhar. E agora a gente vai liberar vocês. Mas antes de liberar vocês, turma, se você ainda não abriu a sua conta na Binance, olha só, a gente não sabe até quando vai essa promoção, mas a Binance está oferecendo 20% de desconto nas taxas de negociação em todos os pares para os ouvintes do CryptoMix. Olha que legal, Bru, sempre a gente traz uma vantagem para os nossos ouvintes, né? Então, ó, corre lá, né? Você vai entrar ali no link da bio do Instagram da Mix, vai clicar e aí você vai na página do CryptoMix. Ali em cima tem um linkzinho para você clicar e abrir a sua conta na Binance, e você vai usar o nosso cupom CryptoMix, que aí sim você vai ter 20% de desconto nas taxas de negociação. Mas
é o seguinte, não dá pra ficar perdendo tempo aí, né? Já vai lá, porque a gente não sabe até quando essa promoção vai estar disponível. Exato, eu já ia falar isso, entendeu? Porque depois eles vão lá e não tem, daí eles vão ficar reclamando da minha orelha, Vão mandar viu? no nosso WhatsApp, não tem mais a promoção. Mas a gente avisou. Vai tudo atrás do caco, viu? Exato. Não. Bom, o WhatsApp da Mix eu vou receber ali depois algumas informações, mas não, enfim. Brincadeira, vocês são eternos. Gente, obrigado por você que tá ouvindo esse podcast. Fica aí que semana que vem... Não, fica aí não. Volte na próxima terça-feira que a gente vai ter mais um episódio do Cryptomix. Fechou, Bru? Fechou. Até o próximo, amore. Até o próximo. Beijo. Cryptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com/br.